três mensagens. Eu fiquei pensando quando eu peguei esse tema, né? Meu Deus, será que todo mundo conhece as três mensagens, né? Se você apenas lê a revista, você não vai entender bem tudo de bonito que existe atrás desse chamado. O que são as três mensagens? Na verdade, elas são chamadas de as três mensagens angélicas. E elas se encontram lá em Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Nessa pequena mensagem, eu queria explicar para vocês o que são as três mensagens, quem são esses anjos e por que nós devemos orar por essas três mensagens. Muito bem. O que são as três mensagens angélicas? As três mensagens angélicas, elas são as três últimas mensagens de Deus ao mundo. As três mensagens angélicas, elas descrevem a ação final de Deus para restaurar a verdadeira adoração, destruir o mal e preservar aí a criatura e a criação para o juízo final. Essa é a mensagem das três mensagens, né, angélicas. A Igreja Adventista, ela é uma igreja que surgiu de um movimento profético. É muito importante, quando vamos estudar as três mensagens angélicas, entendermos que a Igreja Adventista não surgiu através de uma briga, através de uma divisão de igreja, não. A Igreja Adventista surgiu do movimento profético. Ela surgiu lá na profecia de Apocalipse 10, para justamente proclamar Apocalipse 14 e um dia viver Apocalipse 21. Nós surgimos nós não somos uma igreja, na verdade nós somos um movimento profético. Muitas pessoas às vezes se confundem e acham que a Igreja Adventista é mais uma igreja. Não somos mais uma igreja. Alguém perguntar para você se você é evangélico, você diz, não, eu não sou só evangélico. Eu sou adventista do sétimo dia, que é mais do que uma igreja, um movimento profético. É um povo remanescente para o tempo do fim, com uma mensagem presente, com uma mensagem singular. Ok? A Bíblia nos fala aqui em Apocalipse 14 que são três mensagens trazidas por três anjos. Quem são esses três anjos? Bem, lá o comentário bíblico adventista, volume 7, página 1094, tira um trecho da irmã Ellen White do livro Verdade sobre os Anjos, 247, diz o seguinte: Cristo virá com poder para salvar, tendo em vista preparar os seres humanos para esse evento. Ele enviou a mensagem do primeiro, do segundo, do terceiro anjo, e estes anjos representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o evangelho diante do mundo. Então, esses anjos somos nós, que recebemos essa mensagem singular, diferente, e recebemos de Deus, então, essa incumbência de espalhar para todos essas boas novas. Então, já descobrimos o que são as três mensagens angélicas, também descobrimos quem são os anjos e por que orar por ela. No final da mensagem, iremos descobrir por que orar por essas três mensagens angélicas. Mas vamos ver, então, na Bíblia. Abra a sua palavra, pega a sua Bíblia, e vamos ler lá em Apocalipse 14, versículo 6, qual foi a primeira mensagem angélica. Diz assim a Bíblia: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. A Bíblia diz que um anjo, que somos nós, foi visto, então, proclamando essa mensagem por todo o lugar. Primeiro que tudo, veja que aqui diz que não é qualquer mensagem, é o evangelho eterno. Queridos, nós não somos um povo comum, nós temos uma mensagem peculiar, uma mensagem diferente. Não somos mais um povo evangélico. Coloque isso na sua mente. Nosso movimento profético tem uma mensagem diferenciada. Nós somos diferentes de todas as igrejas. Interessante que quando surgiu a igreja, o movimento adventista, né, que a igreja em si, foram décadas depois que foi instituído o CNPJ, no início nós éramos apenas um movimento, que surgiu lá em 1844, com grande desapontamento, como diz lá em Apocalipse 10, né, o livrinho que foi comido, doce na boca e amargo no estômago. A partir desse momento surgiu um povo diferente. E este povo, com essa mensagem diferente, depois se oficializou como igreja, décadas depois. Para quê? Para espalhar pelo mundo o evangelho eterno. E aqui nesse
desses versos que acabamos de ver, diz que esse anjo tem esse evangelho eterno, e o evangelho eterno nos leva ao anúncio de desafiar o pecador e lembrar que existe um Criador que criou todas as coisas. Na verdade, se pegarmos e estudarmos bem esse texto aqui que acabamos de ler, nós vamos ver que o texto diz que esses anjos, que somos nós, que temos essa mensagem diferenciada, iríamos proclamar por todo o mundo a mensagem de Gênesis capítulo 1. O grande usurpador sempre quis tomar o lugar do Deus Criador. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma mensagem especial. A igreja adventista é a igreja que mais defende aí o criacionismo. E onde é que encontramos o criacionismo? Onde é que encontramos Deus Criador? É Gênesis 1. Algumas igrejas, inclusive, têm tentado aí adaptar essa mensagem da criação, misturando com evolução, mas nós cremos que fomos feitos pelas mãos de um Deus Criador. E por que as pessoas, e muitas igrejas, têm tentado diminuir a importância de Gênesis 1? Porque o fim da criação, Deus criou um dia para relembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou o sábado. Queridos, o diabo tem tentado usurpar o lugar de Deus Criador, se colocando no seu lugar, criando um dia que não é o dia de Deus. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, você vai entender o que é o sábado. Diz a Bíblia: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Por quê? Aqui diz o porquê. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o sábado nada mais é do que um memorial da criação. Ele relembra quem somos. Nós não viemos esse mundo por acaso. Não somos uma ameba que virou um peixe, que não calamos, um cachorro, se transformou num macaco, um ser humano. Não, nós somos criados à imagem de Deus. Esse memorial colocado por Deus nos dias da semana, este lembrete colocado por Deus, ele existe desde a criação. Você pode imaginar isso? Desde que Deus criou Adão e Eva, a semana sempre teve 7 dias. Poderia ter 10 dias, poderia ter 15 dias, poderia ter 9 dias, mas Deus preservou a semana. O calendário já mudou várias vezes, mas a semana sempre teve 7 dias. A semana sempre teve o sábado. A semana sempre teve o memorial da criação. Muitas pessoas erroneamente falam assim: mas o sábado é coisa de judeu. É interessante que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, não existia povo judeu, só existia Adão e Eva. Eu não preciso guardar o sábado para me salvar, mas o sábado não é para se salvar. O sábado é o memorial da criação, é para lembrar que Deus é o Criador. Quando Deus criou o sábado, o pecado nem existia ainda, só existia Adão e Eva, eram puros. Então Deus não criou o sábado para Adão e Eva se salvar, porque eles não estavam perdidos. Tanto que quando Deus coloca o sábado lá no mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, e eu estou falando tudo isso porque eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo agora são novas na fé. Pessoas estão chegando na igreja, não entendem essas 3 mensagens angélicas, essa mensagem final que a igreja de Deus vai proclamar no tempo do fim. Por isso que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8, ele começa dizendo, quando coloca o sábado no mandamento, muitas pessoas falam: mas o sábado foi abolido na lei. Mas, querido, o sábado não foi criado na lei, apesar da lei já existir no coração. O sábado foi criado lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, quando eles nem pecado tinham ainda. O sábado foi criado como memorial. Isso está relatado aqui na lei, em Êxodo capítulo 20, no versículo 8. O 4º mandamento diz assim: lembra-te. Interessante, Deus sabia na sua onisciência que as pessoas iam esquecer do dia que lembrava que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí ele fala o porquê. Versículo 11. Por que guardamos o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Então aqui diz claramente, Deus criou o sábado como memorial da criação, para nos lembrarmos. Toda semana, balançar a cabeça, chegar o sábado, corremos, compramos, vendemos, nos divertimos, estudamos, e aí balançamos a cabeça, entendemos quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Lembramos que todos nós fomos feitos pelas mãos de um Deus Criador. E esta vai ser uma das grandes mensagens nossas no tempo do fim. E aqui, em Apocalipse 14, 6 e 7, nos diz que esta vai ser uma das mensagens angélicas de destaque do tempo do fim. Restaurarmos esse Deus Criador. Dizemos ao mundo, olha, existe um Deus Criador, existe um dia que ele deixou para lembrar que ele criou todas as coisas. Queridos, desacreditar o sábado é desacreditar e remover a história da criação. E aí tudo se torna relativo e superficial. É lá que surge o pecado, a maldade, mas é lá também que surge o plano da redenção. Retirar a criação, retirar o sábado que nos lembra a criação e automaticamente afetar a criação, é banalizar até a justificação pela fé. Porque é lá que o homem pecou, caiu, e em vez de Deus destruí-lo, Deus disse, não, agora eu vou ser o cordeiro. Eu vou morrer no lugar de vocês. Queridos, um dos intuitos do inimigo é acabar com o dia do Senhor. Por isso criou aí esse falso evangelho. Existe um texto na revista, eu vou ler aqui para vocês, um texto da revista de hoje, vai ser estudada por muitos aí, depois que acabar aqui esse culto virtual e à noite também nas igrejas, que diz o seguinte, as 3 mensagens angélicas são um forte apelo para adoração ao Criador. Não fomos frutos de um acidente genético. A vida é um presente de Deus. É inspirador reconhecer que existimos pela vontade dele. O sábado nos lembra da obra divina da criação. Por isso devemos separar o santo dia do Senhor. Esta é a essência das 3 mensagens angélicas. Né? Levar o pecador a reconhecer que existe um Criador. E este Criador vai voltar como Redentor. Um dia iremos viver de novo o ambiente da criação quando passarmos pela redenção. Amém? Então, a segunda mensagem e a terceira angélica, na verdade, é uma reafirmação da primeira mensagem. O que é que diz lá em Apocalipse 14, versículo 8? Abra a sua Bíblia aí. 14 e 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem é uma mensagem de advertência e denúncia contra a Babilônia e as suas filhas. Queridos, esse símbolo da Babilônia significa confusão. E as filhas, a Babilônia, bem sabemos, é o poder papal. Você que é novo na fé, é importante lembrar você que todas as igrejas vieram de uma só igreja. Acompanhe comigo o raciocínio. Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, deixou a missão para os discípulos instituíram a primeira igreja. Essa igreja, no início, está todas nas profecias do Apocalipse, né? Ali, pelo cavalo branco, então a igreja pura no início, depois ela foi perseguida, depois ela passou por um período de apostasia, quando se uniu ao Estado. E quando ela passou por esse período de apostasia, era só uma igreja, a Igreja Católica, passamos aí então por 1000 anos de escuridão, chamada Idade Média, onde ninguém podia ler a Bíblia. E nesse momento, como o diabo não pôde antes acabar a igreja através da perseguição, ele tentou acabar a igreja através da apostasia, introduzindo essa igreja que antes era pura, se tornou uma Babilônia. E o diabo conseguiu introduzir na igreja falsas doutrinas, como trocar o dia do Senhor, do sábado para domingo, batismo de mortos, batismo de criancinhas, adoração a ídolos. Só que depois de 1000 anos de escuridão, e você pode pesquisar isso no Google, né, Idade Média, onde ninguém podia nem escrever, nem pensar diferente da igreja, a igreja colocava reis, tirava reis. Por esse período de 1000 anos, surgiu algumas pessoas que saíram de dentro da igreja e começaram a protestar contra a igreja, dizendo, não, isso está errado, vender salvação, batismo de criancinhas, e aí essas pessoas que saíram de dentro da Igreja Católica, protestando contra a Igreja Católica, se tornaram os protestantes, até os dias de hoje. Mas é interessante que eles restauraram muitas verdades,
Mas a verdade do dia sagrado que a Igreja Católica mudou do sábado para o domingo não foi restaurada. Por isso que talvez Deus colocou lá em Êxodo. Lembra-te, tem uma verdade ainda que o diabo era uma questão de adoração. O diabo trocou o dia da adoração do sábado para o dia do domingo, que é o dia do Deus Sol. E agora, aqui em Apocalipse 14, versículo 8, diz que os anjos somos nós. Sim, nós que temos esse evangelho eterno. Não é um evangelho comum, o evangelho eterno. Nós temos uma mensagem de advertência e denúncia contra a Babilônia e contra suas filhas. Porque todas as igrejas saíram da igreja católica, se tornaram suas filhas e continuaram guardando o dia de domingo, que é o falso sábado, o dia que mostrava o Deus Criador. Querido, no tempo do fim, um povo remanescente, nós que temos uma mensagem diferenciada, um evangelho eterno, sairemos a pregar ousadamente a doutrina verdadeira e denunciar a doutrina prostituída da mãe e de suas filhas. Existe realmente um falso e um verdadeiro evangelho. Interessante que hoje existe um movimento dentro da igreja adventista, né? Onde não importa a placa, o que importa é adorar a Deus, e o que importa é o coração, é a sinceridade. Querido, de acordo com Apocalipse 14, existe um evangelho eterno. E esse evangelho eterno exalta o Deus Criador. Nós somos esse movimento profético. Eu sei que para muitos isso parece um pouco radical, né? E até às vezes um pouco arrogante, mas não é uma questão de arrogância, é uma questão de pregar a verdade, tirar as pessoas da mentira. Nós temos que ousadamente bater nas portas e dizer às pessoas: olha, vocês estão adorando a Deus de maneira errada. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mas, pastor, eu posso adorar a Deus e mesmo assim estar perdido? Será que Deus não aceita a minha adoração do jeito que eu quero? O que importa é o que eu quero, até porque eu faço de maneira sincera. Eu digo para você, não, Deus não aceita qualquer adoração. Isso é uma ideia diabólica que está se criando no mundo. E às vezes está dentro da igreja. Querido, quem determina a adoração não é o pecador, quem determina a adoração é Deus. Ele já instituiu a sua palavra, não adianta eu tentar criar outro meio de adorar a Deus. Isso é um engano satânico. Nós temos que avisar as pessoas. Pastor, onde é que o senhor tira essa ideia? Eu tiro da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 4. Aqui conta a história de um homem que quis adorar a Deus da sua maneira. Versículo 1. Coabitou o homem com a mulher, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E sabemos o que aconteceu. Sabemos que então, depois, com ódio, Caim matou Abel. Algumas perguntas para sua reflexão. Queridos, Deus tem uma verdade. Deus não trabalha com muitas e várias verdades. Não é uma verdade, é um evangelho eterno. A forma como eu adoro a Deus não sou eu que determino, é a palavra de Deus que tem que dizer. É Deus que. Não é o adorador quem determina a adoração. Eu queria fazer uma pergunta a você. Caim, ele era agricultor. Eu pergunto, ele não quis dar o seu melhor? Talvez sim. Qual era o altar mais bonito? Um altar com um cordeiro sangrando? Ou um altar enfeitado com melancia, pera, uva, pêssego, bananas? Imagina. É claro que o altar mais bonito é o altar enfeitado com frutas. Talvez Caim tivesse toda a boa intenção do seu coração, e muitas pessoas se apegam a isso. Pastor, o que importa é adorar a Deus do meu jeito. Deus está olhando o coração. Ah, meu querido, mas não é assim. O adorador tem que se voltar para a palavra e perguntar: Pai, como tu queres ser adorado? Por mais bonito que tenha sido fazer um altar todo enfeitado com frutas, não era isso que Deus tinha pedido. A adoração envolvia a morte de um cordeiro que representava Cristo. Então, sim, meus queridos, sim, eu posso estar adorando a Deus e ainda assim estar perdido. Essa é uma mensagem que devemos dizer ao mundo.
A segunda mensagem angélica nos fala sobre isso. Olha, caiu a grande Babilônia. Está chegando o fim. Se você olhar a mensagem de Apocalipse 14, vem logo ali antes do surgimento da primeira e da segunda besta. Estamos falando aqui do fim dos tempos, próximo ao juízo de Deus. É preciso sairmos e dizermos, olha, não é bem assim, não é qualquer adoração que Deus aceita. E ainda para colaborar com esse pensamento, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 7, nós precisamos alertar as pessoas, até às vezes dentro da igreja, que tem cada vez menos se voltado para a Bíblia, para as profecias e criado uma religião do eu acho, onde tudo eu posso fazer, o que importa é o que eu sinto, não é? A religião do eu sinto. Eu senti é o que importa. Não, irmãos, não é bem assim. A adoração ela tem que partir de Deus. E lá em Mateus, capítulo 7, abra sua Bíblia aí, versículo 21, olha o que diz aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não é para a igreja falar Senhor, Senhor, está tudo certo, não. Muitos naquele dia vão lhe dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Irmãos, aqui a Bíblia está falando de pessoas que estão na igreja, adorando a Deus, até às vezes aparentemente expulsando demônios, fazendo curas, e Deus vai dizer, saia de perto de mim, você nunca me adorou, você criou sua própria religião. O que você acha? Simplesmente Deus pediu um dia que lembre Ele como Criador e simplesmente trocar esse dia por outro dia? Será que é do mesmo jeito de eu trocar o cordeiro por um melancia? Mas é mais bonito domingo, é mais... Não importa o que você pensa. Para a adoração, o que importa é o que Deus pensa. E este é o âmago da mensagem dos três anjos, que será proferida no tempo do fim por mim e por você. E somos esses anjos. Não haverá um tempo em que iremos nos unir com as outras igrejas protestantes, filhas de Babilônia, e seremos felizes para sempre. Quanto mais chegar o tempo do fim, mais irá se distanciar o ensino da verdade e do erro. Hoje eu vejo um movimento, às vezes, da igreja, nós temos que ser amigos de todo mundo. Claro, nós temos que ter uma boa vizinhança. Nós temos uma mensagem que é totalmente diferente. Imortalidade da alma, saúde, santuário, sábado. Nós somos chamados para fazer a diferença, para sairmos ousadamente pregando esse evangelho. Nós somos uma igreja, nós somos um movimento profético. É isso que me motiva a ser pastor. Independente da função, onde estiver, é isso que me anima a cada dia. Nós temos uma mensagem diferenciada. Não podemos nos envergonhar dela. Querido, não haverá um momento em que iremos ser amiguinhos de todos. Ao contrário, de acordo com o Apocalipse, a partir do tempo do fim, iremos sair ousadamente, diferenciando Babilônia e suas filhas da igreja verdadeira e da mensagem verdadeira. Por último, a terceira mensagem angélica está lá em Apocalipse 14, versículo 9. Pegue sua Bíblia. Diz assim: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como eu falei no início, as três mensagens, ela se resume na primeira e vai se destrinchando na segunda e na terceira. A terceira mensagem é sobre a ira de Deus, que irá cair sobre todo adorador da besta e da sua imagem. Todos aqueles que rejeitarem a verdade e criarem a falsa adoração. Sim, irmãos, existe a falsa adoração. O confronto final será envolto da questão da adoração. Todos serão chamados a fazer uma escolha: adorar a Deus ou adorar a besta e a sua imagem.
Eu queria lembrar uma coisa, meu querido irmão. É certo que o sábado ele é apenas um ponto na adoração, é apenas um ponto em toda a oração universal. Mas neste verso, ou nestes versos que acabamos de estudar, vemos um movimento liderado por Satanás que busca para si a lealdade e a adoração. E o sábado vai ser esse ponto que vai distinguir a igreja verdadeira da falsa. Hoje já distingue, mas no tempo do fim isso será mais e mais evidente. A mensagem de Deus para nós se completa lá em Apocalipse 18, versículo 4, abra sua Bíblia, que diz assim: E ouvi outra voz do céu, dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Existe um povo sincero em todas as igrejas. Nós, como adventistas do sétimo dia, cremos nisso. Interessante que quando vamos estudar os livros proféticos da igreja e vemos como vai ser o tempo do fim, vemos que vai existir povo sincero de Deus até o tempo do fim. Hoje já temos que sair e pregar esse evangelho eterno, desafiar as pessoas, abrir a palavra. Preciso ter esse reavivamento. E depois fora, os parentes, amigos, vizinhos, e as pessoas estão sendo enganadas ou pela grande Babilônia ou pelas suas filhas. Só que no tempo do fim, irmãos, no qual estamos vivendo, e isso vai se acirrar cada vez mais, isso será muito mais evidente. E quando estudamos o alto clamor, que é um outro assunto, poderíamos depois voltar aqui para estudar sobre ele, no alto clamor, que será ali bem na reta final, iremos sair ainda mais ainda, iremos deixar os bens, as propriedades e sair para pregar o evangelho. Por quê? Porque o dia do o falso sábado será exaltado, que é o domingo. Todas as igrejas observam o domingo que veio de uma origem católica. E no tempo do fim, esse dia, essa falsa adoração será exaltada. Comprar e vender será, então, proibido nesse dia e seremos obrigados a adorar nesse dia, nesse falso sábado chamado domingo. E é interessante, irmãos, que nesse tempo, no alto clamor, crianças irão para as praças pregar. Nós iremos perder totalmente o amor e o apego pelas coisas materiais. E sairemos, até porque nem poderemos comprar nem vender. Faço aqui uma pausazinha. Outro dia, falando sobre o dízimo na igreja, tem muita gente que tem dificuldade de devolver o dízimo. E eu disse assim, mas se você não devolve nem o dízimo hoje, quando chegar o tempo do fim, que teremos que abandonar tudo, não podemos nem comprar nem vender se não tiver a marca da besta, não sabemos ao certo como vai ser essa marca, mas sabemos que haverá uma proibição. É claro isso da Bíblia. Você conseguirá deixar tudo? Veja que Deus é didático, né? Deus é pedagógico, ele ensina a gente primeiro a dar pouquinho, para um dia que chegará o tempo que deixaremos tudo, né? Assim como o sábado foi um sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade entre Deus e o seu povo. Sinal de que este povo honra sua lei. É o distintivo entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores. Testemunhos Seletos, volume 3, página 16 e 17. O sábado será o grande sinal de adoração e a grande controvérsia no tempo do fim. Queridos, a última pergunta é: por que devemos orar por essas 3 mensagens? Porque a igreja, em muitos lugares, às vezes dorme. Por que devemos orar e estudar essas 3 mensagens? Porque muitas pessoas nem sabem. E o grande conflito vai se afunilar cada vez mais em torno da adoração, e o sábado, que é um símbolo de adoração a Deus, lembrando, Deus Criador será o grande ponto principal. Então é preciso orar por isso, despertar a igreja, entender que não somos mais um povo evangélico, não, somos mais do que isso. Quando alguém te perguntar se tu é evangélico, você fala assim, olha, eu não sou evangélico, eu sou mais do que isso. Eu sou um adventista do sétimo dia. Qual a diferença? A diferença é que nós não esquecemos de adorar a Deus do jeito que ele pediu. Aí vai lá em Gênesis e mostra. A adoração começa lá em Gênesis, antes do pecado. É Deus quem determina. Devemos orar por isso, irmãos, porque precisamos entender que não podemos ficar parados e tentar ficarmos parecidos
com a Babilônia e suas filhas. Somos diferentes, entendendo nossa identidade, quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Que hoje seja o dia de despertamento. Possamos assumir nosso papel profético, levando o evangelho eterno a toda criatura. Que Deus nos abençoe.